Tradição nossa, né, no nosso culto de Natal, celebrar isso de uma maneira maravilhosa em torno da palavra de Deus também, né, porque é importante demais, tá bom? E eu vou ler para você o Evangelho de Jesus Cristo que nos deixou Lucas no capítulo 2, e eu vou ler dos versos 6 até o verso 20, tá bom? Lucas 2, do 6 ao 20, para a meditação da igreja, para que esta manhã seja completa, para que o Espírito Santo de Deus seja inteiro, e a vontade de Deus seja revelada em nossa vida, em nome de Jesus. Lucas 2, verso 6. A palavra do nosso Deus diz assim, para a tua meditação. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores vivendo nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor lhes apareceu e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre as pessoas às quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém, vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá, encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhe fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Amém. Palavra do Senhor para o teu conforto, o teu Natal. Senta no teu lugar. Graças a Deus. Estou feliz hoje, né? Finalmente chegou o nosso culto de Natal, tão esperado, todos os anos é uma celebração linda. Mais uma vez celebramos a chegada do nosso Salvador em nossas vidas. E esse é um tempo muito especial, é um tempo muito feliz, né? Um tempo, a semana estava falando, eu gosto muito, é um tempo de muita festa, mas também é um tempo de reflexão, né? É uma oportunidade da gente refletir um pouco. Afinal de contas, mais um ano está fechando as suas portas e nós temos um recesso pela frente, nós temos um merecido descanso pela frente, que ótimo, né? Maravilhoso isso. Mas eu não sei se vocês já pararam para pensar, e nessa época eu sempre fico assim, pensando nisso, observando isso, como o tempo vai passando, o ano se sucede, as coisas vão mudando, e muito daquilo que era importante deixa de ser, né? Quando não, as coisas que eram muito significativas nessa época para nós, deixam de existir. Eu fiquei pensando assim, deve ser o preço do progresso isso tudo. Quanto mais o tempo passa, mais fica a sensação de que muita coisa se perdeu. E muita coisa aos poucos vai se perdendo. E para quem, como eu, já tem uma idade mais avançada, assim, o repertório das coisas que existiam no passado, que nós usávamos e que eram importantes no Natal, mas que hoje nem existem mais, é cada vez maior. Os tempos mudam, e eu não estou reclamando da mudança, aliás, longe de ser saudosista, não é essa a questão. Eu queria só manter esse espírito natalino vivo, do que nós ensinamos aqui hoje, dentro do nosso coração, na sua essência. E eu estou refletindo isso nesse momento que está acabando, e eu estou olhando e sonhando com o que está à nossa frente, né? E eu queria fazer isso com vocês hoje de uma maneira, diante desse enorme desafio
de todos os anos, que é ministrar nesse texto do Evangelho que nós ensinamos aqui, que na verdade é um clássico, e nós lemos sempre o mesmo texto todos os anos, eu encontro aqui personagens que Deus usou para trazer a mais maravilhosa mensagem, e essa mensagem que nos foi direcionada, são personagens do Natal, que simbolizam o Natal, mas que estão perdendo e se perdendo na nossa memória. E eu queria pensar nisso. No início do nosso advento, que nós começamos a celebrar há 4, 5 cultos atrás, vocês lembram que eu comentei que nesse Natal aí do mercado, o Natal dos shopping centers, não tem mais nem presépio, porque parece que Jesus não está aparecendo mais no Natal, né? Ele está ficando de fora. Hoje nós montamos um presépio lindo aqui, e isso, de certa forma, está se perdendo. Então, nós lemos aqui o Evangelho de Lucas, no exato momento do nascimento do nosso Senhor. Nós lemos aqui, nós ensinamos aqui, o primeiro Natal que esse mundo viu. E nele aqui tem o primeiro anúncio desse acontecimento. Presta atenção aqui, você está diante das primeiras boas novas que foram anunciadas aqui na terra. Se a boa nova é aquilo que nos vem para trazer esperança, a primeira foi essa que nós vimos aqui. E aqui eu observo algo muito interessante, mas que nós não temos visto ultimamente, nesses tempos modernos, porque o texto revela uma verdadeira invasão celestial. O céu invadiu a terra. É bonito demais esse texto, essa leitura sempre me deixa muito feliz. Eu gosto muito dela, porque aqui eu vejo o tamanho do coração do nosso Deus, não só porque, como a Ana diz aqui, Ele estava nos dando o maior presente das nossas vidas, Ele estava dando o seu Filho unigênito para nos salvar, mas também, como diz a nossa chamada do convite desse ano, essa noite o amor nasceu entre nós. Esse texto que nós lemos, o amor veio e nasceu, e para demonstrar todo esse amor, Deus permitiu que o céu descesse na terra naquela noite feliz. O céu se abriu e invadiu a terra com sua glória celestial. Só para rememorar um pouco essa importância, eu explicar para você o que foi ensinado aqui, o que nós lemos aqui. Você sabe esse sublime momento. José e Maria foram para Belém, eles moravam no norte, na Galileia, lá em Nazaré. Eles foram para Belém, que é um vilarejo que fica do lado de Jerusalém, um vilarejo de casas pobres, assim, uma periferia de Jerusalém. E eles foram lá para cumprir uma ordem de participar de um censo que o imperador ordenou, não por nada, mas por motivos óbvios. Ele queria saber se o imposto estava sendo pago nos valores devidos, e por isso ele queria saber a quantidade das pessoas do seu império, por isso ele ordenou um censo. E José e Maria vão para Belém, porque José era daquele lugar, e eles vão lá. E o texto diz que quando lá estavam, chegou o tempo de o bebê nascer. E nasceu o Salvador do mundo, queridos. Nasceu o Salvador, e a sua mãe o envolveu em panos e o colocou em uma manjedoura, que é um nome bonito para coxo, coxo de dar comida para os animais. Eles estavam em uma estrebaria, eles estavam em um estábulo, local em que ficavam os animais. Por quê? Porque não havia lugar para eles ficarem na hospedaria, diz a Bíblia. Deus cumpriu a sua promessa, o Salvador nasceu, e essa escolha divina, desse lugar tão humilde, para o nascimento do Rei dos Reis, é um testemunho poderoso da natureza do reino de Deus, do que Ele pretendia fazer na terra. Eu quero que você entre aqui comigo, que você entenda por que foi assim. O Rei dos Reis não veio com poder, Ele não veio com ostentação, mas com muita humildade. Por quê? Porque Ele precisava ser acessível a todos e todas que precisavam. Entenda aqui, nós temos que tomar posse. Esse cenário joga no chão toda a expectativa que havia sobre a vinda do Messias. É um balde de geografia, porque as pessoas esperavam que ele assumisse uma posição de grande autoridade, de grande poder na terra. Essa era a expectativa das pessoas. Em vez disso, ele se identificou desde o início com os mais pobres, os mais marginalizados. A ausência de lugar na hospedaria para o Criador do Universo parece até uma ironia. Mas acontece aqui que a verdade é que isso aqui está ressaltando a mensagem central do Evangelho. Qual? O reino de Deus se manifesta na simplicidade, no serviço, na vida de quem é mais vulnerável. Não tem lugar para ele neste mundo. Tem uma mensagem espiritual aqui nesse momento e nesse nascimento que você precisa levar hoje em nome de Jesus. Deus escolheu um lado, queridos, e o lado que Deus escolheu é o lado das vítimas.
Eu quero que você tome posse disso. Por isso, Jesus disse em Mateus 20, versículo 28, eu não vim para ser servido, eu sou um Senhor diferente, porque eu vim para servir e dar a vida em favor de muitos. Nós temos que entender quem é o Deus que nós exaltamos nessa manhã. O pano de fundo aqui é o nascimento de uma criança. Isso aqui é um desafio, porque não é sobre um homem forte e poderoso que vai agir na terra, não. Não é sobre um sábio que vai fazer uma grande descoberta. Não é sobre a obra de um santo, não. Presta atenção. Isso foge da nossa compreensão. Isso é difícil de construir. O Deus vai usar, o que Deus vai usar para mudar o mundo, para transformar tudo, para trazer redenção, para salvar esse mundo? Ele vai usar o nascimento de uma criancinha indefesa, um bebê indefeso. Você já parou para pensar nisso? Isso foge de qualquer compreensão filosófica, política, artística, religiosa. Nada do que digam nesse mundo pode explicar essa escolha de Deus, essa maneira que Ele escolheu de agir. O que está acontecendo aqui? Bom, Deus queria envergonhar toda a arrogância humana que acha que faz e acontece no mundo. Deus queria destronar o ser humano da sua majestade, porque para realizar a obra mais significativa da história da humanidade, Ele colocou no centro dessa história um bebê, diga-se de passagem, que bebê lindo, né? Bonzinho, maravilhoso, né? Nessa criança que não pode, que não tem força, que não tem poder, que nem fala, aqui está um segredo. Uma criança pobre, nascida de pais pobres, e ali, veja, pessoas que, para quem não tinha lugar nas diversas situações deste mundo, e ali nessa condição, um lugar pobre, desprovido de poder. Veja, a infindável misericórdia do Deus Todo-Poderoso desce até nós na forma de uma criança, de um bebezinho, seu filho. Isso é maravilhoso demais, querido, em nome de Jesus. E aí eu quero que você entenda, o Senhor quer que a nossa vida, a minha, a sua, dependa de uma criança pobre. A gente odeia depender das coisas, depender do autossuficiente, mas olha o projeto de Deus. Eu quero que você construa o tamanho disso aqui. Deus estraçalha com o nosso orgulho, com a nossa autossuficiência, com os nossos sonhos de poder e grandeza, dizendo que para Ele Natal não é só pompa, glamour e grana. Natal é humildade, é amor e é misericórdia. Nós temos que nos encher disso em nome de Jesus, entende? Compreende a cena aqui? E nós lemos que esse acontecimento, essa coisa sublime, foi anunciado pela primeira vez para pessoas também muito específicas. Por quê? Porque o texto diz que havia pastores fora do vilarejo, no relento, porque durante a noite estavam cuidando dos seus rebanhos, e eles estavam ali, sei lá, em volta de uma fogueira, e de repente apareceu um mensageiro, um anjo do Senhor. E o texto é claríssimo aqui, a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Imagina a cena comigo aqui. Imagina eles ali, talvez numa fogueirinha sentados de noite, a noite estrelada, eles cuidando das ovelhas, as ovelhas dormindo, e ali de repente uma luz ilumina tudo ali, resplandece. O que está acontecendo aqui? O céu começa a invadir a terra, meu irmão. Eu quero que você tome conta disso, porque por óbvio, os pastores ficaram assustados, eles ficaram diante de tanta luz, mas o anjo disse, olha, não tenham medo, eu estou aqui para trazer uma mensagem, trazer uma boa nova, de grande alegria para todo o povo. Presta atenção, hoje nasceu o Salvador do mundo, hoje, que é Cristo, que é o Senhor. E se vocês quiserem identificá-lo, é muito simples, procure um bebê enrolado em panos e deitado em um coxo. Oi? Como assim? Você está falando de quem? Do Messias? Do Senhor? É isso mesmo? É isso mesmo. Ele não nasceu no palácio, ele não nasceu no templo, basta procurá-lo nos lugares mais humildes, basta procurá-lo nos lugares improváveis, nos mais pobres, nos panos e manjedouros desta vida, que vocês vão encontrá-lo, que vocês vão encontrar Deus agindo neste mundo. E de repente, a coisa ficou mais gloriosa ainda, porque o texto diz que uma grande multidão de um exército celestial, imagina que um exército deve ser grande, se juntou ao mensageiro, louvando a Deus. Imagina aqui um coral enorme, louvando, cantando, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra para toda a gente, porque Deus lhe quer bem. Glória a Deus. É lindo isso, não é? A cena é extraordinária.
Deus ama. E aqui tem a invasão, porque a invasão aqui ficou completa, porque o lugar se encheu de luz, de glória, de adoração, de louvor, né? A coisa ficou completa, ficou linda. E quando os anjos deixaram os pastores, o texto diz que eles imediatamente correram até o vilarejo para ver o que Deus tinha anunciado, e chegando lá encontraram Maria, José e o bebê, como foi dito, deitado no coxo. E contaram o que eles acabaram de presenciar lá fora, toda aquela glória, contaram a mensagem que foi anunciada para eles, e o texto diz sobre aquele menino, e o texto diz que Maria guardava tudo no seu coração, sobre o que aquilo significava, sobre a mensagem, mas os pastores voltaram como glorificando e louvando a Deus por tudo com alegria, graças a Deus. Você está feliz nessa manhã? Deus é bom, né? Mas veja, como eu disse para vocês, para celebrar o Natal, e ontem eu estava lendo em casa, esse texto aqui, uma Bíblia que eu tenho lá, que é uma Bíblia em grego, né? Eu tenho esse presente, graças a Deus. E o Senhor me fez ver aqui, nesse texto que eu li, palavras que eu encontrei no original, de alguns personagens que estão se perdendo no nosso Natal. Eu achei muito desafiador, assim como os presépios estão sumindo dos shoppings, assim como Jesus anda um tanto quanto esquecido no Natal de hoje, porque é tanta coisa que eu não sei se cabe mais Jesus, esse tempo cheio de progressos, de outras coisas, tem coisas que estão ficando para trás, coisas que estão se perdendo, e eu gostaria de pensar com você aqui, a partir do que eu li, e eu vou falar com vocês, nessa manhã de celebração, de 3 personagens, que esse texto revela de maneira bonita, mas que eu acho que, de alguma forma, está saindo da nossa preocupação. E o primeiro que eu queria dizer para você é o carteiro. Você sabe que está um negócio meio acabando, esse negócio de carteiro, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não sei se você sabe, eu acho que geração Z não sabe. Antigamente, existia um hábito muito comum no Natal, que era enviar cartão de Natal, né? O Marquinho, que não é novinho, ele sabe disso, né? Os mais antigos aí sabem. Todo Natal a gente enviava cartão de Natal, e isso era um hábito. Aliás, eu lembro que nessa época, a gente recebia um monte deles no correio em casa, o carteiro passava e a gente recebia um monte. Tinha gente que colecionava cartão de Natal, porque eles vinham com mensagens lindas e as pessoas guardavam aquilo. E existia preocupação sempre, chegava nessa época, então preciso comprar uns cartões e preciso enviar os cartões de Natal para as pessoas que são queridas e trocavam mensagens. Aliás, naquela época, eu não sei se isso parece que ainda existe, mas está acabando, as crianças e todas as crianças escreviam cartinhas para o papai, não é? Eles diziam que eles foram bons meninos, que eles obedeceram o papai e a mamãe e que eles queriam presente, e colocava no correio a cartinha, né? Lembra disso? Esse negócio parece que está se perdendo. E aí eu fiquei pensando, eu não sei se você se deu conta, mas o primeiro cartão de Natal enviado na Terra teve um ilustre remetente chamado Deus. E nesse cartão de Natal tinha uma mensagem linda, estava escrito: paz na terra para toda a gente, porque Deus lhe quer bem, Deus ama. Querido, em nome de Jesus, eu quero celebrar o nosso Natal voltando lá atrás, nessa cena, relembrando que no primeiro Natal, Deus resolveu nos mandar uma mensagem, um cartão de Natal, para todos nós. O serviço de entrega do cartão foi aéreo, porque o remetente aqui, ele tinha pressa, ele queria rapidez, ele queria eficiência, e na mensagem, Deus estava felicitando toda a humanidade pelo nascimento do Salvador, o Cristo, o Senhor. Então, presta atenção, o primeiro personagem que eu quero destacar hoje aqui é o anjo. O anjo. Você sabe o que significa a palavra anjo? No grego é angelos. Angelos significa mensageiro. Um anjo, um angelos, em grego, é um mensageiro. Pois é, o cartão de Natal de Deus foi entregue pelo seu mensageiro. Quem são os mensageiros que entregam os cartões de Natal, que deveriam entregar os cartões de Natal hoje? Os carteiros, sim ou não? Não são os carteiros? Pois é, o carteiro do Senhor foi o anjo enviado à terra para nos trazer uma notícia, uma mensagem maravilhosa. Alegrem-se todos, tenham paz, porque o Senhor nos quer bem. Você crê nisso? Interessante que o carteiro aqui não só entregou a mensagem, mas ele se envolveu com o que estava escrito ali. Porque dá a impressão, quando a gente lê, que ele não só entregou a mensagem, mas ele diz que era uma notícia muito boa, é uma notícia ótima, é uma notícia que vai trazer tanta alegria, é muito alegre para todo mundo, para todo o povo, parece que ele está feliz. Alegrem-se porque traga uma boa notícia de grande alegria para todo o povo, ele está feliz.
Ele está envolvido aqui com a mensagem, ele se alegrou junto com a mensagem. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, o Cristo, o Senhor. E o sinal é que vocês encontrarão um bebezinho envolto em panos, deitado em um coxo. Esse é o sinal para identificá-lo, diz o mensageiro. E veja, ele queria explicar bem, por quê? Porque sem um sinal, os destinatários ali não tinham como reconhecer, certo? Então ele deu um sinal, e qual é o sinal? Ele se tornou semelhante a nós. O Salvador nasceu como nós, um bebê deitado numa manjedoura. Essa preocupação dele, uma criança deitada numa manjedoura, envolta em panos, mas ele não é o Messias? Ele não é o Salvador do mundo? Ele não é o Senhor? Como é que pode nascer numa situação tão humilhante? Uma situação tão... Ele não deveria ter nascido num palácio? Não. Esse não é o plano de Deus para salvar o mundo. Se não foi o plano de Deus para salvar o mundo, continua não sendo. Deus não vai implantar o reino, o seu reino, a partir de palácios e dos poderosos da terra. Não. O seu reino é de quem reconhece que é pequeno. O seu reino é de quem reconhece que é humilde, que não tem poder. E por isso, ele, o Rei dos Reis, veio ao mundo como o mais humilde, o mais fraco, o mais desprotegido de todos os seres humanos. Você se dá conta disso? Eu estou falando de Jesus. Eu estou falando do Senhor da nossa vida. Eu estou falando daquele que criou todas as coisas. Olha a decisão dele. Queridos, queridas, isso precisa nos ensinar. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos buscar o Senhor em meio aos nossos planos de grandeza, sabe? A gente quer achar o Senhor em meio aos nossos sonhos de vitória, os nossos sonhos de glória, de recompensas, de riqueza. E nós esquecemos que Ele, que poderia ter tudo isso, escolheu o contrário, escolheu nascer humano como nós, mas não qualquer humano, mas um humano cheio de muita humildade, revestido de muita humildade. Por quê? Porque ele precisava destronar os seres humanos cheios desses sonhos de grandeza. Esse ser humano não serve para o Senhor, não serve para Deus, e ele está revelando aqui qual é o ser humano que ele quer morando no seu reino, em nome de Jesus, amém? Então veja, esse Jesus, Messias, Senhor, que a Bíblia diz, aqui na terra, ele foi questionado em todos os sentidos, muitos os questionaram, todo o sistema de poder da terra questionou esse Senhor, os fariseus questionaram, os saduceus questionaram, os governantes questionaram. Por quê? Porque só quem verdadeiramente entende o valor que a humildade tem para Deus, não questiona, consegue se render e ser como Ele é, humilde. Então nesse Natal nós precisamos entender isso, nós vamos compreender quem é o Deus que nasceu em nossa vida, e aquilo que Ele espera de nós. Nós estamos acostumados a conhecer pessoas, e eu conheço pessoas que se dizem tão grandes homens e mulheres de Deus, né? Grandes homens e mulheres de Deus em templos suntuosos. E eu queria dizer para você, às vezes o dinheiro, a ganância, às vezes a altivez humana falam mais alto nos relacionamentos. Os sonhos de grandeza são maiores nas igrejas, mas meu irmão, minha irmã, Natal é tempo de lembrar que já nos foi dada a mensagem, aliás, o sinal que o carteiro de Deus nos deu, é que Ele nasceu humildemente envolto em panos, deitado num coxo de dar comida para os animais. Isso tem que ter um tamanho, para entender que nós não podemos nos estufar, entende assim? Nós temos que compreender o nosso Deus, porque logo depois desse sinal, o texto diz que subitamente se juntou ao anjo uma multidão, um exército de anjos mensageiros louvando a Deus, dizendo glória a Deus nas maiores alturas, glória a Ele nas maiores alturas, para que haja paz na terra a toda a gente, porque Ele quer bem ao ser humano, Ele quer bem ao mundo, Ele quer a nossa felicidade, Ele quer a nossa paz, e para isso nós temos que dar glória a Ele, não a nós. Entende a mensagem aqui? Está claro isso? Vocês estão entendendo, sim ou não? Estão me fazendo entender? Portanto, possivelmente, não anda tão comum mais a gente ver o céu invadindo a terra, né? Essas coisas parecem que estão se perdendo, mas eu queria que nós pudéssemos nos alegrar. Você está feliz? Nós estamos celebrando, meu irmão, presta atenção, é Natal, é festa, é tempo de nos alegrar pela mensagem e pela manifestação do nosso Deus no nosso meio, porque nesse Natal o Senhor quer se manifestar com toda a sua glória e esplendor nos teus lugares, onde você estiver, em nome de Jesus, amém? Basta o que, pastor? Que a humildade seja a nossa medida, e ela vai ser para a glória do nome do nosso Deus, amém?
Você recebe isso? Mas tem outro personagem aqui que anda meio sumido desse contexto do mundo aqui, e que isso para mim foi um desafio essa semana, que são os vagalumes. Tem gente que nem sabe o que é um vagalume, né? O texto diz que a glória do Senhor brilhou ao redor dos pastores. E aí no texto grego, a palavra para brilhar ao redor é perilampsen. Perilampsen. Do verbo grego, perilampo. E aí sabe o que eu descobri? Que tem pirilampo hoje na nossa língua portuguesa. Quem sabe o que é um pirilampo? Pirilampo, para nós, é um vagalume. Isso não é lindo? Eu falei para o Pedro, pai, é um vagalume. Foi Pedro essa semana? Eu falei, então Deus está falando comigo, é isso mesmo que eu tenho que dizer. Nós vimos um vagalume na mata. E eu queria dizer para você, querido, vagalume é um bichinho que anda voando por aí, e antigamente isso era muito comum, era lindo. Hoje em dia tem alguém aqui que vê vagalume? Tem? Difícil, né? Mas antigamente era muito comum, porque enquanto ele voava, ele acendia uma luz, né? Porque ele é assim, ele consegue emitir luz, o bichinho. Eu acho isso aqui extraordinário. Eu preciso congregar numa igreja cheia de pirilampos. Tem pirilampo aqui nessa manhã? Tem alguém disposto a emitir luz aqui nessa manhã? Presta atenção. Agora eu lembrei que quando eu era menino, morava na roça, não tinha luz elétrica, aí as noites eram muito escuras, e tinha muito pirilampo lá, tinha muito vagalume. E a gente, a molecada, eu tinha acho que eram 8 primos comigo, molequinho, tinha 6 anos, e a gente saía de noite escura, o moleque não tem medo de nada, e aquele monte de vagalume, a gente corria, a gente catava, né? E a gente queria colocar eles todos juntos, a Beth está rindo, porque ela fazia uma coisa, não estava, né, Beth? E a gente colocava num saquinho ou numa caixinha, porque a gente queria que eles acendessem de uma vez, a gente ficava ali encantado, a molecada ficava doido, era maravilhoso aquilo. E nós podemos imaginar aqui, nessa cena maravilhosa, que a monotonia das noites daqueles pastores foi quebrada, de repente, por uma infinidade de vagalumes que brilhavam e piscavam e voavam ao redor deles. Era o sinal da glória de Deus entre as pessoas. Meu irmão, Natal é isso, uma invasão celestial na terra, iluminando todo mundo, em nome de Jesus. Toma posse disso, é Natal. Aliás, eu fiquei pensando, daí deve ser a origem dos pisca-pisca ali, ó, tá vendo? É tudo vagalume, né? Que a gente, acho que daí que vem a ideia, porque antigamente não tinha luz elétrica, mas tinha, né? Então inventaram isso aí, vai ver, eles pousavam nas árvores, e a gente inventou árvores cheias de luzinha. Eu acho isso aqui maravilhoso em nome de Jesus, a luz que brilha no meio da noite anunciando, aliás, você se deu conta que já foi lido aqui por 2 vezes Isaías 9, e a nossa irmã ainda leu o verso 2 que diz que o povo que andava nas trevas viu surgir uma grande luz. Presta atenção aqui. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu em volta deles a luz. Pirilampsen, glória a Deus, maravilhoso demais. A glória de Deus que nos ilumina para nos lembrar que o nosso Natal tem esse grande sinal. Natal é tempo de lembrar que nós vivíamos no vale da sombra da morte, meu irmão, minha irmã. Quem? Todos nós. E eu quero trazer isso à memória. Eu chamo você para refletir comigo, nesse momento, querido, sobre como era a nossa vida antes do Senhor entrar nela e invadir. Antes do Senhor acender os seus pirilampos em nossa vida. Qual era a nossa vida? Pensa comigo naquilo que a gente fazia. Pensa comigo naquilo que a gente era. As palavras que saíam da nossa boca. Pensa comigo nos vícios, nos traumas, em todo o mal que nós produzíamos, até sem querer. Pensa comigo nos nossos baúzinhos, cheios de traumas e de pesos, que nos encurvava. Pensa comigo. Em nome de Jesus, é importante demais isso. Sabe por quê? Porque Natal é tempo de relembrar, que ainda que nós vivêssemos no vale da sombra da morte, era assim, tudo da nossa vida era meio confuso, era meio sem sentido, era meio vazio, sem esperança, e esse peito que não preenchia, e a gente tentava preencher com ansiedades, com desculpas, mas presta atenção, querido, um dia a glória de Deus invadiu a nossa vida, sim ou não? Um dia Ele acendeu coisas em nós, uma luz foi acesa à nossa volta, um pirilampo foi aceso e nos iluminou. Você entende isso? É maravilhoso demais, sim ou não? Eu quero que você tome posse disso aqui. Um dia o próprio Deus veio até nós e nos envolveu com a sua luz maravilhosa, como se milhares de vagalumes estivessem ao nosso redor nos iluminando e dando um novo sentido à nossa existência para a glória do nome dEle, e é isso que somos nós, em nome de Jesus, amém? Você já foi alcançado por essa luz? Isso te alegra?
Diga um glória a Deus de verdade aí. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. E eu queria dizer para você, essa luz está aqui nessa manhã de Natal para te lembrar que você não pode se esquecer nunca que a glória do Senhor já te alcançou. Ela já te alcançou, ela já fez grandes coisas na tua vida, ela já iluminou tudo à tua volta. Tome posse disso, meu irmão, minha irmã, não se esqueça disso nesse Natal. Você pode estar reclamando porque você não conseguiu comprar aquele presente que você queria, porque não vai ter peru esse ano, você pode reclamar o que você quiser, mas nunca se esqueça, a glória do Senhor já foi derramada sobre a tua vida, Ele já fez grandes coisas, Ele já transformou tanta coisa linda, meu irmão, tantas mudanças, Ele já iluminou, tantas superações, tantas curas, tantos perdões que o Senhor nos deu, tantas coisas que fizemos e fomos perdoados, e o Senhor falou, esquece filho, vamos começar de novo, sim ou não? Não é motivo para a gente se alegrar, não é motivo para a gente ficar feliz, tudo que era obscuro, incerto, triste, se transformou, e hoje, como disse o carteiro de Deus, nós não precisamos mais ter medo, não tenham medo, nós não precisamos mais ter medo, hoje nós podemos nos regozijar, hoje nós podemos cantar de alegria, nós podemos cantar de alegria hoje, porque o que parecia impossível, hoje se tornou realidade, você crê nisso? Se tornou realidade, porque Jesus nasceu, meu irmão, Ele nasceu na nossa vida, como disse os nossos irmãos aqui, Ele nasceu e Ele vai nascer todos os dias no nosso coração, e isso é maravilhoso, porque o que parecia sem jeito, o que era um homenzinho torto, mudou, hoje foi mudado, sim ou não? Hoje foi transformado, Deus derramou a sua luz sobre nós e a sua glória começa a habitar a nossa vida, a luz dele brilha em nossa história e tudo novo se fez, amém? Tudo novo se fez, basta crer e querer buscá-lo, porque Ele nos quer bem, em nome de Jesus, amém? Mas tem aí um terceiro e último personagem, que eu não quero cansar ninguém aqui, já estou acabando, e esse terceiro personagem eu queria dizer para você, infelizmente ainda que não sumiu aí desse contexto de mundo que a gente vive. Sabe qual é o terceiro? Os pobres. Porque o texto aqui, todo cartão de Natal, além de um remetente, precisa ter um destinatário, não é verdade? Quando você manda um cartão, a mensagem precisa ser entregue para alguém, né? E o primeiro cartão de Natal da história da humanidade teve um destinatário, sabe quem? Os pobres. Aqui tem outro desafio, meu Deus do céu. Lucas diz que eles viviam a céu aberto. Por quê? Porque aqui o texto, o verbo do grego agraoleo, é de onde vem a nossa palavra agrário, agraoleo vem agrário, e agrário significa que eles permaneciam relento, eles não tinham teto, o agrário é aquele que fica a céu aberto, diziam, os comentaristas bíblicos dizem que pastores é gente muito pobre, porque pastor não tinha nem onde morar, ele não tinha casa, ele se sujeitava aos empregos que eram considerados indignos pelos de classe social mais abastadas, esse povo era indigno, era uma ralé, eram pessoas que não tinham casa, não tinham família, não construíam família, não tinham dinheiro, pois viviam como ambulantes, levando as ovelhas de pasto em pasto, não tinha parada fixa, eram beduínos peregrinando pelo deserto da vida. É disso que nós estamos falando. É para esses que o Senhor se revela e mandou o seu cartão de Natal. Isso tem que nos dizer alguma coisa, porque naquele mundo pastores eram pessoas pobres, aliás consideradas ignorantes, indisciplinadas e sujas, porque não se submetia, nem nas cidades moravam, e por isso renegados, discriminados pelos donos de Deus, eram discriminados. O maior evento jamais conhecido pela humanidade não foi anunciado aos governadores sentados nos seus tronos, não foi anunciado aos fariseus, aos sacerdotes do templo de Jerusalém, que era o capital, era o centro da religião judaica, não foi ali que foi anunciado em nome de Jesus, foi anunciado aos pobres pastores de Belém. E aqui é um desafio para mim e para você, porque o texto diz que eles estavam ali, de noite ao relento, mas estavam vigilantes, eles estavam de serviço, eles estavam em serviço em nome de Jesus. A sua ocupação não permitia para eles nem participar das reuniões do templo, nos cultos do templo de Jerusalém, embora fosse ali pertinho, e eu fiquei lembrando também, você quer saber? Se eles tivessem ido no templo lá, com certeza eles tinham perdido o privilégio dessa grande revelação, reservada aos humildes e abatidos de espírito, em nome de Jesus. Mas querido, esse texto aqui nos lembra que não é o lugar que nós estamos, esse texto nos lembra que não é a nossa condição social que vai nos recomendar para Deus, esse texto aqui nos lembra que o que nos recomenda é o estado de espírito e a comunhão que nós temos com o Senhor, entende isso?
Algo que tem que estar no nosso coração nesse Natal. Não é o ano do nosso carro que diz que nós estamos com Deus, como andam dizendo por aí, mas é a nossa disposição de sermos o que Jesus foi, humildes, pequenos, humildes. Isso é muito importante, isso é medida de Deus, isso é medida de alguém chamado Jesus Cristo, que não é a medida desse mundo. Presta atenção, o imenso amor de Deus foi revelado primeiro aos humildes pastores dos campos de Belém, e nessa hora, sabe o que eu lembrei? De Jesus agradecendo a Deus por isso, porque no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25, Jesus diz assim, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultou essas coisas dos sábios, dos entendidos, e as revelou aos pequeninos. Deus faz escolha, meu irmão. Deus tem um lado. Nós temos que também ter o nosso. Nós podemos fazer o que a gente quiser no Natal. É tempo de maravilha, de festa, de viagem. Está tudo bem. Mas não perca esse símbolo. Isso não pode ser perdido do nosso coração, em nome de Jesus, que Deus fez uma escolha. Queridos, os pastores foram escolhidos na sua humildade, para serem os primeiros destinatários e testemunhas da maior dádiva de amor que Deus demonstrou pela humanidade. Não houve amor maior do que esse em toda a história da humanidade. Deus deu o seu Filho unigênito para nos salvar. Isso é amor. Os pastores olharam para o céu e presenciaram uma invasão celestial. Eles estão ali conversando, as estrelas, a lua, né? E de repente invade. E eu fiquei pensando, sabe no quê? Que dentre as muitas coisas que a gente está perdendo, e aliás, no Natal a gente está perdendo, é que no nosso tempo, são tão poucos os que olham para o céu, né? Você já percebeu que estão tirando de nós? A gente já não olha mais para o céu. Eu não sei, nesse Natal celebrado em apartamentos, em arranha-céus, ninguém consegue olhar para o céu, e a vida é meio de cabeça baixa, e geralmente fixado numa telinha, né? A gente está meio assim, né? Não é? Nós temos que entender, querido, eu não sei, veja como é irônico, veja que ironia, porque se nós inventamos algo, aliás, ontem eu estava vendo na televisão, um programa de viagem culinária, né, que eu fico vendo isso o tempo todo, não tenho o que fazer, e aí está em Dubai, você sabe que tem em Dubai um prédio que tem quase 900 metros de altura, é quase 1 quilômetro, você dá noção disso? É um arranha-céu. Olha a ironia, a gente consegue inventar algo que arranha o céu, porque eles são cada vez mais altos. E eu queria dizer para você, arranha o céu em todos os sentidos, porque as pessoas estão cada vez mais longe do reino dos céus. Quem sabe nesse Natal, a gente poderia, ao invés de arranhar o céu, olhar para lá e buscar ser um cidadão do céu. O que você acha? Não seria uma boa ideia? Talvez isso seja bom. Quem sabe assim, nós pudéssemos presenciar uma invasão celestial sobre nossas vidas. O céu que é tão importante e anda tão esquecido. Isso é muito simbólico. É muito simbólico porque a gente não olha mais para o céu e aí nós ficamos mais longe do céu. É um desafio que eu quero deixar para você. Deus já não importa mais para o mundo que só quer arranhar o céu. Não é mais tão importante. As pessoas não têm tempo para o céu e nem para quem lá mora, para quem lá habita. Esses pastores, ao contrário, cotidianamente eles contemplavam as estrelas, não é porque eles eram românticos, astrônomos, não, é porque o firmamento ali era o teto deles, é porque a lua era a companheira deles, as estrelas eram as suas conselheiras. Olhar para o céu, ouvir estrelas, tem uma música que fala isso, aconselhar-se com a lua. Nós estamos diante de um outro sinal do Natal. E esse Natal me te lembrando essa manhã. Presta atenção aqui, meu irmão, minha irmã. Vamos dizer não para isso. Natal é tempo de levantar a cabeça. Levanta a tua cabeça, meu irmão. Levanta a tua cabeça, minha irmã. Reconquiste a tua dignidade. Presta atenção. Natal é tempo de ser visitado por um Deus que quer você de cabeça em pé, erguida, olhando para o céu, porque é de lá que vem a tua esperança, em nome de Jesus. Amém? Esse mundo quer você assim, Deus quer você assim, louvando o nome dEle em nome de Jesus. É muito importante isso, é Natal. Natal é tempo de lembrar que o céu é dos humildes, e tem tempo de olhar para lá. Quem tem tempo de olhar para o céu, Natal serve para isso. Esse texto nos lembra que o Natal não é um lugar para quem pode, mas é um lugar para quem quer se revestir de humildade, levantar os olhos para o céu, porque sabe que socorro só vai vir de lá. E isso é muito importante.
Busca e quer porque sabe que o céu precisa nos invadir. Nós precisamos nos encher de Deus, nós precisamos nos encher, como nessa cena aqui. Talvez hoje, muitos de nós estejamos como os milhões de pessoas aí que celebram, mas não entendem o verdadeiro símbolo, significado, sentido do Natal. As pessoas não entendem quem é que nasceu, para que Jesus nasceu, como ele nasceu, porque muita coisa se perdeu. E as coisas vão se perdendo. E cada vez que se perde mais, a gente entende mesmo. Mas se a gente tiver assim, se assim for, vamos clamar a Deus, para que Ele nos dê entendimento, para que Ele nos dê a revelação do Espírito de Deus, em nome de Jesus, amém? Vamos buscar o Senhor nesse Natal, dessa forma sincera, e é isso que eu quero deixar para você. Vamos clamar, para que Ele nos mostre as razões que não são discernidas pela razão humana, que vem de outro canto. Vamos clamar ao Senhor. Por exemplo, por que Jesus, o Rei dos Reis, tinha que nascer em uma estrebaria em Belém, nesse lugar tão humilhante? Vamos tentar entender isso. Quem sabe assim, nós teremos os mesmos privilégios desses pobres pastores, vivendo no relento, sem um teto, nas noites geladas. Que nesse Natal nós possamos testemunhar uma invasão celestial na nossa vida. Eu quero que quando você estiver na mesa, na ceia, celebrando o dia 24 de noite, haja uma invasão celestial na tua vida, em nome de Jesus. Eu quero profetizar isso. E queria te lembrar que depois dessa leitura aqui, do texto de Lucas, sobre o relato do primeiro Natal, a minha oração é que as coisas nunca mais sejam as mesmas para o povo de Deus, nunca mais. Sabe por quê? Porque toda vez que você vê um carteiro andando na rua, levando uma correspondência, você se lembra do anjo de Deus e da sua mensagem. Hoje nasceu o Salvador, eu já fui salvo, Ele já me alcançou, Ele é o Cristo, Ele é o meu prometido, Ele é o meu Senhor, e você olhe para Ele e lembre disso. Houve um anjo que me trouxe essa mensagem em nome de Jesus. Quando a gente vê embaixo dos viadutos, nas sarjetas, gente pobre, sofrida, deitada a céu aberto, vamos nos lembrar que foram elas os primeiros destinatários do primeiro cartão de Natal, sobre a história da salvação, e nós vamos juntos com ela olhar para as estrelas, vamos olhar para o relento, meu irmão, em nome de Jesus, vamos ver o céu. Quem sabe assim, nós vamos presenciar uma invasão celestial, e o Senhor vai ser derramado sobre a tua vida em nome de Jesus. Essa é a minha oração. O Evangelho diz que o sinal da chegada da salvação seria um bebê envolto em panos, né? E aí eu fiquei pensando, quando a gente vê aquelas criancinhas que a missão visita lá, vestida de trapo nas comunidades, Lelê, que a gente não se esqueça que elas são o sinal. Você quer ver o sinal que já tem salvação na terra? São essas crianças, são o sinal. Envolto em panos, o sinal, e nunca se esqueça, Jesus disse, delas é o reino dos céus. Elas pertencem, e infelizmente, ainda tem muito choro hoje em dia, né? E o mais triste é que o mundo não quer nem distribuir um cartão de Natal para dar alegria para as pessoas, porque alegrava as pessoas. As crianças estão perdendo a oportunidade de escrever cartinhas de Natal, mas pela graça de Deus, a sua palavra, a sua boa nova, a sua mensagem continua chegando nos nossos corações, graças a Deus por isso. Deus não abriu mão daquilo que Ele planejou, de mandar anjos, e palavras, e louvores, e coisas que nos dão esperança, porque Ele continua nos mandando mensagem, amém? Se ainda tem muita escuridão por aí, mas os pirilampos do Senhor continuam por aí, iluminando esse mundo que estão aí, querendo implantar o reino de Deus. Tem pirilampo aí nessa manhã aqui? Tem luzinha acesa aqui nessa manhã? Às vezes eu fico triste, eu olho para umas pessoas, eu vejo uma escuridão assim, eu falo, acende aí, crente, acende aí, porque você é pirilampo, você é vagalume. Então, querido, presta atenção, ainda há muita injustiça, mas o reino de Deus continua sendo pregado entre nós, para lembrar que Deus tem plano para este mundo e para a tua vida, e Ele não vai desistir. E é por isso que eu repito, Ele continua nascendo no nosso coração, todo o tempo, nos chamando para o seu reino. Deus nunca desistiu de nós. A dor existe, o sofrimento faz parte desse mundo, não faz mal não. Sabe por quê? Porque é Natal, e logo logo é Ano Novo, e sabe o que vai acontecer? Tudo novo vai se fazer, e a esperança vai renascer, e nós vamos começar de novo, em nome de Jesus, amém? Feliz Natal, povo de Deus, que o céu invada o seu coração nesse Natal, que você seja muito feliz, e que o Senhor preencha você da sua glória, da sua luz, para a honra do nome dEle, amém, e amém, e amém. Vamos louvar o nome do Senhor, glória a Deus, graças a Deus, fica de pé.